Eu normalmente sempre dou essa dica quando abro live, porque eu acho ela de extrema importância. Quando você chega aqui no site do STF, você consegue ver o que está acontecendo, gente. E isso é importante demais, porque muitas vezes alguns gurus da internet vêm trazendo coisas, simplificando para vocês, coisas que não necessariamente estão aqui. E eu, aqui, Luan, que sempre estou com vocês nos vídeos, eu tenho que trazer uma postura muito mais técnica, muito mais próxima daquilo que é a realidade jurídica, para que vocês possam estar sempre bem informados. E normalmente mato a cobra e mostro o pau. Então a novidade está aqui, ó, dentro do site. Você indo em peças, você consegue ver todo mundo que já atuou nesse processo. Então aqui na parte das peças, você consegue ter uma consulta do processo e aí tem todas as peças e você rodando para o fim, normalmente está em ordem cronológica, tem essa última peça aqui, essa última manifestação, que é da OAB, gente. A OAB se manifestou em relação à revisão da vida toda e a OAB vem trazendo para vocês aquilo que eu já venho trazendo aqui há algum tempo. A gente já está trazendo e maturando esse tema de que o voto do Zanin não deve prosperar já há algum tempo. Então, eu acho de extrema importância o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é aí talvez uma das maiores instituições jurídicas do Brasil, chancela aí e protege os advogados e que protege também o cidadão que tem dever de fiscalização, trazendo o óbvio, uma afronta aí direta do ponto de vista argumentativo, processual, de que o voto do ministro Zanin não deve prosperar. E aí o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele traz um memorial consoante os fundamentos a seguir apresentados, tendo em vista o voto proferido em plenário virtual pelo ministro Cristiano Zanin, de 24 de 11 de 2023. A gente nessa live também vai falar sobre o Fux, tá? E sobre a possibilidade de o Fux aí tá trazendo para vocês um voto que, ao meu ver, pode surpreender muitos, tá? Porque, querendo ou não, o Fux, ele é um declarado, né? Se a gente for ver aqui, ó, no julgamento, data do início do julgamento, e a gente for ver o julgamento lá de 2022, onde o Marco Aurélio ainda era o relator, você vê que o Fux não aparece na lista dos acompanhamentos do relator, né? Então, existe aí o voto do Fux está aqui acompanhando a divergência, tá? A divergência é essa aberta aí pelo ministro Nunes Marques. Então, perceba você que ele é contrário à revisão da vida toda, tá? Contrário à revisão da vida toda. Você tem um relator, Marco Aurélio, votando positivo. Você tem mais outros 5 ministros à época, lá em novembro, votando positivo. E o Fux vota como negativo. Mas nessa live de hoje, quando a galera for chegando, eu quero mostrar o porquê o Fux pode ser um ponto fora da curva. Porque apesar de ele ter votado negativo, a gente não está mais em sede do julgamento. A gente está aqui falando agora dos embargos de declaração. Embargos de declaração esse que não tem por objetivo o mérito da situação. Então, é importantíssimo a gente entender essa diferenciação. Mas sem mais delongas, vamos tentar ver aqui de imediato o que, é que a OAB trouxe de interessante para a gente, tá? Já estou vendo que tem gente interagindo no canal, tá? Ana Caroline, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração aí, seu comentário no chat. Se você tiver alguma dúvida, pode ir trazendo. E todos vocês que tiverem alguma dúvida sobre o que eu for falando, sobre o que eu tenho trazido aqui, se vocês já assistiram vídeos anteriores que você tem dúvida, essa é a hora, gente. Bota nos comentários, eu tô aqui com vocês em live. Vou ficar aqui por pelo menos uns 40 minutos, tirando a dúvida de todos vocês em relação à revisão da vida toda, tá bom? Então vamos lá, ó. O Conselho Federal, como eu disse, da OAB se pronuncia em relação ao voto do Zanin. E o primeiro ponto é o voto apresentado pelo ministro Cristiano Zanin. E aqui ele traz o voto inteiro do ministro Cristiano Zanin e ele perpassa por esse voto, mas acho que o ponto mais importante, o ponto alto desse documento é da impossibilidade de manifestação da cadeira de ministro aposentado por inexistência de fato e argumento novo. Eu venho dizendo aqui, gente, eu já venho dizendo há algum tempo que a cadeira, o voto da cadeira é mais importante do que a opinião do ministro que senta nela. Então, se a cadeira já se pronunciou em julgamento de mérito, o voto deve permanecer. Então, é exatamente isso que a OAB vem trazendo. Ele diz assim, a OAB diz assim:
Rediscutir o mérito e anular o voto já proferido pela cadeira recentemente ocupada não é algo permitido pelo CPC e pelo regimento interno dessa Suprema Corte. Somente poderia votar a cadeira de ministro aposentado diante de fato novo, o que não existe no presente caso. Tá bom? Então não é que o voto da cadeira não possa ser alterado, mas para que haja alteração do voto da cadeira, ou seja, o ministro novo poder votar e esse voto prevalecer, deveria haver fato novo. E aí ela fala, nesse sentido, destacamos as razões firmadas pelo ministro Dias Toffoli no julgamento da ADI 53999, que foi acompanhado por maioria. Então, minha proposição ao fim ao cabo é que nós, já com a experiência que temos vivido, façamos um aperfeiçoamento da resolução, prevendo que no surgimento de fatos novos, a cadeira pode falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Então, perceba, a cadeira pode falar, mas o voto da cadeira tem que ser preservado. Então, o ministro Cristiano Zanin não poderia nem falar sobre o tema aqui posto, porque não houve fato novo sobre esse tema. Se quer mudar o voto. Então tá bom, então vamos continuar. Importante, sobre o tema ouvimos também o ministro Lewandowski, que bem exemplificou que fato novo não poderia ser tema já debatido nos argumentos já julgados. Na ADI 5399, Lewandowski, que é o ministro que a gente está aqui discutindo o voto, ele que, se você for ver aqui, você for ver no julgamento, Lewandowski aparece como ministro que concorda com a revisão da vida toda, tá? Que acompanha o Marco Aurélio, que também era ministro que, à época, que concordava com a revisão da vida toda. Ele fala lá no julgamento da ADI, quando surgiu essa controvérsia, pense aquela situação, né? Pode ou não pode mudar o voto da cadeira? Ele fala. Vejamos sua manifestação na ADI. Eu estou apenas imaginando o seguinte: o jus postulante de qualquer parte, seja no processo subjetivo, seja no processo objetivo, adquire uma afeição final no momento em que se inicia o julgamento. Então, a partir daí, nada pode ser aditado à petição inicial formulada quando o juiz que posteriormente se aposenta emite um julgamento, profere um voto, ele fez com base na petição inicial, que acabou estando perfeitamente configurada no momento do início do julgamento. Exceto que podem surgir fatos novos, fatos supervenientes, fatos de natureza prejudicial que podem levar à perda do objeto da ação. Nesse caso, eu penso que o juiz que substituiu o ministro aposentado, evidentemente, poderá se pronunciar sobre esse caso, sobre esse fato superveniente, mas não mais sobre aquilo que estava na petição inicial. Essa é uma questão. Então, gente, o próprio Lewandowski, prevendo essa possibilidade lá atrás, fora do julgamento da revisão da vida toda, já coloca de maneira clara e objetiva, junto com o posicionamento de toda a Corte Suprema, ou seja, o STF como um todo, já afirmou de que é possível sim a cadeira falar, mas o voto não pode ser alterado. Então, o que o Zanin faz é alterar o voto do Lewandowski. Voto esse, que fica muito bem claro aqui, o ministro Lewandowski acompanha o relator e o relator Marco Aurélio aí votava em favor da revisão da vida toda e também sobre a não violação da cláusula da reserva do plenário. Então, isso aí está muito claro, é nítido que nem água, tá, gente? Então, é importante a gente perceber que o voto do Zanin é uma afronta direta à democracia, tá? É uma afronta direta ao regimento interno do STF, é uma afronta direta ao Código de Processo Civil. E isso fica flagrante, cada vez mais flagrante, quando todo mundo vai se pronunciando, quando todas as entidades vêm se pronunciando no mesmo ponto, todas as entidades de renome jurídico vêm se posicionando de maneira a afastar o voto do Zanin, o argumento vai se solidificando e a gente vai trazendo aquilo que era uma tese primária, que Luan lá atrás, vulgo eu, falei aqui com vocês no canal que a melhor maneira de a gente vencer esse julgamento é mostrando que o Zanin estava tentando fazer era uma manobra de ludibriar o tribunal. E isso tem ficado cada vez mais claro. Tá? Peço desculpa porque eu não estou muito bem de saúde, então estou dando aí umas travadas, a garganta está ruim, mas eu estou aqui com vocês devido à importância, estarei aqui com vocês nos próximos dias. A gente tem que elevar o nível da discussão, a gente está em outro patamar de discussão e a gente não pode deixar um advogado processualista que está ocupando a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal atuar como se advogado fosse
atuar como se ele não tivesse responsabilidade com o regimento do STF, atuar como se ele não tivesse responsabilidade com a democracia, atuar como se ele não tivesse responsabilidade com a segurança jurídica. É exatamente isso que os Zanins têm feito. O Zanin, ele está fazendo manobras processuais para o atraso da revisão da vida toda, em um contexto que me parece cada vez mais político, porque todos os outros órgãos e entidades sérias de direito previdenciário, inclusive a própria OAB, entende que o voto do Zanin, ele extrapola por completo toda a seara jurídica, ou seja, está completamente fora da curva. Tá bom, gente? Enquanto eu tô falando, gente, eu tô vendo que vocês estão aqui, mas estou sentindo falta do comentário de vocês. Vocês não têm dúvida sobre a revisão da vida toda? Assim, maratonaram a playlist aí do canal de revisão da vida toda, que tá sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Tem dúvida de nada. Então, vocês não têm dúvida de nada, eu vou seguir aqui, mas tô acompanhando que o número tá aumentando e tô gostando de ver que tá aumentando o número, mas eu tô sentindo falta da interação de vocês. Mas vamos lá. Agora vejamos o recurso extraordinário do INSS, tá? Ele diz aí, ó, existência do requisito de repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que essa autarquia, a entidade que na ordem social brasileira tem a finalidade específica de prestar previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a dos presentes autos. Demonstrada, portanto, a repercussão geral, merece ser admitido o presente recurso extraordinário, remetendo-se aos autos do Supremo Tribunal Federal para conhecimento e julgamento da matéria constitucional em discussão. Ele fala assim, preliminarmente dá ofensa à cláusula da reserva do plenário. Então, lá no primeiro julgamento já se levantou esse tema, então não tem fato novo, tá? Aí ele fala aqui, o acórdão recorrido, Corte deu provimento ao recurso especial do segurado, fixando a seguinte tese. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2, Lei 8.203, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3 da Lei 9876, aos segurados que ingressam no regime geral de previdência social até o dia anterior da publicação. Além de constar na petição de RE, o argumento foi também definido na sustentação oral do INSS, quando do plenário presencial e virtual, ambos julgamentos com a participação do Lewandowski. Então, esse tema, que é o tema da cláusula da reserva do plenário, ele foi discutido desde o primeiro momento. Então, não tem fato novo sobre isso. Se não tem fato novo sobre isso, o Zanin sequer poderia falar sobre isso, tá, gente? Quanto mais mudar o voto da cadeira. Sequer ele poderia comentar sobre isso, tá bom, gente? Então, vamos lá. Assim, não há fato novo ou superveniente que permita a votação do ministro Zanin quanto ao suposto desrespeito à reserva do plenário. Cogitar a eventual anulação do julgamento 999 do STJ após a decisão por maioria com votação em plenário virtual e presencial se revela notório desrespeitoso às decisões jurídicas, às decisões colegiadas, além de subverter os comandos constitucionais de segurança jurídica e do juiz natural. Como eu venho dizendo já há algum tempo, isso vai ser a maior aberração processual que a corte vai cometer, vai ruir as bases da segurança jurídica, não só para esse tema da revisão da vida toda, mas para qualquer outro tema que envolva aí a corte, vai se ter a insegurança de que esse tema pode ser revertido em série de embargos, o que não, na verdade não deveria nem sequer ser cogitado, gente. Isso aí não deveria nem sequer ser cogitado. Do ponto de vista processual, a gente já deveria estar falando na discussão de desatravancar os processos, de os processos darem continuidade, de serem feitos os pagamentos das revisões efetivadas dali por diante, e está se discutindo se caberia ou não pagamento retroativo. Mas aí a decisão entrou por uma seara que é extremamente política, de atraso, que inclusive nosso parceiro do canal tem uma visão muito mais enfática, muito mais política em relação a isso, e traz um conteúdo, inclusive, de maneira a vocês entenderem que realmente não existe nenhuma perspectiva do ponto de vista prático, sistemático e jurídico que faça a gente entender porque a revisão da vida toda está onde está. Tá bom, gente? Então vamos lá. Dos votos apresentados pelo ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Cristiano Zanin, em seu voto naquilo que concerne a eventual violação da cláusula da reserva do plenário pelo STJ, interpreta que o ministro Lewandowski não se manifestou sobre o ponto in verbis, consoante alegado nos aclaratórios, verifica que no acordo embargado de um lado, 5 ministros manifestaram-se pela existência da violação do artigo 97 da Constituição da República, que foram Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Fux. Essa galerinha aqui, ó, Dias Toffoli, Barroso, Mendes e Fux e Nunes Marques, tá? Então, foram eles que votaram, os 5 que votaram
contra a reserva do plenário, tá? De outro lado, 5 ministros e ministras manifestaram-se pela inexistência da violação do artigo 97, Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Por fim, destaco que meu antecessor, o eminente ministro Lewandowski, não se manifestou sobre esse ponto. É mentira, gente. Por quê, ó? Tá vendo aqui? Tanto Fachin, quanto Carmen Lúcia, quanto Rosa Weber, quanto Alexandre de Moraes acompanharam o relator Marco Aurélio. O Lewandowski também acompanhou o Marco Aurélio. Se ele acompanhou o Marco Aurélio, gente, ele também votou igualzinho a essa galera aqui, ó. Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Isso aqui, quando ele bota em negrita aqui, isso aqui é o ponto de ludibriar, isso aqui é o ponto de enganar, isso aqui é o ponto de trazer aspectos processuais que dão confusão, que atrasam o contexto jurídico. É isso que ele fez. Nesse contexto, entendo necessário suprir a omissão quando a alegação de nulidade do acordo extraordinariamente recorrido. Não tem omissão, gente. Não existiu qualquer omissão. Não existiu. A OAB vai deixar claro isso aqui, ó. Contudo, é incorreta a tese sustentada pela autarquia embargante e acolhida pelo ministro Zanin, tendo em vista que o ministro Lewandowski acompanhou na íntegra todos os votos apresentados pelos relatores no tema 1102. Ou seja, Marco Aurélio se pronunciou sobre a cláusula de reserva do plenário. Vamos ver o relatório aqui do voto do ministro Marco Aurélio? Então, vamos procurar aqui, ó. Reserva. Ó, no recurso extraordinário interposto contra a alegada base alínea A, no inciso 3, artigo 102 da Constituição Federal, diz inobservados os artigos 2º e 5º, cabeça 97 e 195, parágrafos 4º e 5º da Lei Maior e 201 da Lei Maior, na emenda 103, sublinha desrespeitada a cláusula da reserva do plenário, artigo 97, no que afastada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante órgão fracionário, aplicação do artigo 3º. Aponta contrariado o princípio da isonomia, frisando a existência de regra única disciplinar do cálculo salário de benefício de todos os segurados, sendo computados apenas as contribuições a contar de julho de 94. Afirma desconsiderando o equilíbrio financeiro e autorial do regime geral de previdência social. Então perceba, ó, no relatório, o Marco Aurélio falou sobre a reserva do plenário. Vamos ver o voto dele. Vamos ver o voto dele, né? Então, ó, eu vou dar de novo aqui, ó. Reserva. Vou falar aqui. Plenário. Tá mais fácil, ó. Vamos procurar aqui juntos. Ó. Senhor ministro Marco Aurélio relatou, os pressupostos de recorribilidade foram atendidos. O recurso subscrito por procuradores federais foram protocolarizado no prazo. No tocante ao pré-questionamento, a questão foi suficientemente abordada na origem. O Instituto pressupõe debate de decisão prévios, temas constantes às razões do recurso, independente de dimensão dos dispositivos. De início, quanto à evocação do artigo 97, ó, cláusula da reserva do plenário, da lei maior, a direcionar a atuação do tribunal pleno ou do órgão especial, que lhe faça às vezes, o colegiado de origem não incorreu em um erro de procedimento, limitou-se a apreciar controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir a simples interpretação da norma à luz do caso concreto com a declaração de constitucionalidade. Ou seja, ele está afastando por completo o artigo 97, a cláusula da reserva do plenário. E se Lewandowski acompanha o relator, ele também está afastando. Não há que se falar em omissão. Então, não foi omisso. Não houve omissão. Aí a OAB volta. Necessário faz observar o voto apresentado em plenário virtual, tá? Pelo ministro Marco Aurélio, o relator do processo, que se manifestou expressamente sobre a ausência de desrespeito à cláusula da reserva do plenário. Ó, de início, o trecho que eu coloquei, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu vou lá no voto. Não vou no documento da OAB. Fui lá no voto lhe mostrar. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, a direcionar a atuação do tribunal pleno ou do órgão especial que ele faça às vezes, o colegiado de origem não incorreu em um erro de procedimento,
Limitou-se a apreciar a controvérsia à luz da legislação de regência, descabe confundir simples interpretação da norma à luz do caso concreto com declaração de inconstitucionalidade. Eu acabei de mostrar esse trecho para vocês no voto, lá no voto. Então, não há que se falar em inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade que permita a utilização do artigo 97 para dizer que a Corte Cidadã, o STJ, incorreu em erro de procedimento quando não convocou o Tribunal Pleno. Não há que se falar nisso, tá bom? Vamos ver aqui a dúvida de Luiz Lopes. Em se afastando a intromissão de Zanin no mérito, é claro que tudo terminará bem, talvez nem havendo embargo de declaração. Meu caro, eu acho que sua colocação ela é pertinente quando a gente fala do reconhecimento do mérito, tá? Mas o embargo de declaração, para mim, ele vai ocorrer para a modulação dos efeitos, em que pese haja a discussão de que não tenha como haver modulação dos efeitos, porque a modulação dos efeitos é só em caso de inconstitucionalidade. A gente sabe que a Corte Suprema, o STF, já vem fazendo modulações de efeitos em situações de interpretação legislativa ou até mesmo adequação legislativa. Então, relacionado ao retroativo, eu acho que a gente vai ter sim alguma discussão em sede de embargo de declaração. Mas a gente precisa primeiro ganhar, né? É como eu costumo dizer nos vídeos, quem assiste aí, quem acompanha os vídeos do INSS Explicado já sabe disso, é melhor a gente ter um pássaro na mão do que dois voando. Retroativo não é o assunto. Primeiro a gente tem que afastar a intromissão do Zanin, como você bem colocou. Uma vez que a intromissão do Zanin for afastada, a revisão da vida toda tá ganha para o aposentado e pensionista. A gente tem que discutir é só se a gente vai ganhar mais ou menos, se a gente vai ganhar o justo ou se a gente vai ter aí algum ponto de injustiça. Mas mais importante agora é ganhar. Vamos ser céticos. A intromissão do Zanin atrasou muito e abriu uma brecha para a gente aí não comemorar essa vitória, que é uma vitória que já deveria ter sido saboreada há muito tempo. A gente já ganhou 3 vezes. Tá? A gente está indo para a 4ª vez agora. Então, é importante a gente ter clareza que a gente vai ganhar. E uma vez tendo clareza de que a gente vai ganhar, a gente se colocar aí num cenário de discutir qual é a melhor forma de ganhar, né? A gente sempre... 1-0 é vitória. Mas é óbvio que 3-0, 4-0 sempre deixa um gostinho melhor. E o que é que eu quero dizer com essa colocação? E mais importante do que a gente ganhar o retroativo agora é ganhar a revisão da vida toda, mesmo que seja aquele dinheirinho cerrado ali dali para frente. Mas, obviamente, todos vocês que aqui estão têm direito aos retroativos e a gente vai continuar ajudando vocês a tentar obter o retroativo. Mas o mais importante agora é obter a revisão da vida toda, tá bom? Então, seguindo aqui no voto da OAB, é importante salientar que no plenário virtual, o excelso ministro Lewandowski acompanhou integralmente o voto do relator em 2021. Se não, vejamos aqui, ó, o acompanhamento do voto do relator. Como se disso, devolvido o pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes, após todos os ministros terem votado, o ministro Nunes Marques pediu destaque, retornando o julgamento no plenário em 30/11 e finalizando em 1/12, sendo fixado após conclusão de julgamento a seguinte tese. Isso aqui é uma boa recordação, tá? Você que está assistindo minha live, que acompanha meu canal, eu acredito que o desfecho da revisão da vida toda não aconteça lá no dia 1º/2. Eu acredito que haja necessidade de novas sessões. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Eu acho que o julgamento começa no dia 1º, mas ele não termina no dia 1º. Até porque, querendo ou não, a primeira rodada de discussão é para, como bem disse Luiz Lopes, afastar a intromissão do Zanin. Depois que o Zanin tiver a sua intromissão afastada, é que eles vão discutir outras questões de ordem, desde quando paga o retroativo ou não. Então, eu acredito que a gente vai precisar de mais de uma sessão de plenário, tá bom? Então, não fiquem tão ansiosos. Eu acho que as coisas não vão se resolver no dia 1º. A gente vai ter aí dia 1º, dia 2, talvez com toda certeza. Abrindo o calendário aqui, a gente vê que dia 1º é uma quinta. Talvez a gente tenha uma sessão primeiro e talvez a gente tenha uma outra sessão aqui, ó, dia 5. Eu acredito muito nisso, tá bom? Então, vamos lá. Segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26/11/99, antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável.
Destaca-se que no julgamento do dia 1º de 12 de 2022, no plenário presencial, o ministro Lewandowski acompanhou integralmente o atual relator, o ministro Alexandre de Moraes, mas achou por bem fazer uma fala adicional. Essa fala foi: após essa data, incluída no site do STF, como se tivesse sido proferida como um voto original de 2021. Do site retiramos. Ministro Lewandowski. Tal informação está incorreta e pode ser motivo de equívoco interpretativo. O ministro Lewandowski iniciou sua fala no plenário presencial reafirmando seu voto virtual, como recortamos. Senhor ministro Lewandowski, boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência em sua pessoa. Cumprimento todos os presentes. Senhora presidente, também eu vou reafirmar o voto que proferi em plenário virtual. Após deu ênfase na defesa da jurisprudência já consolidada por esta Suprema Corte, que garante a prevalência do direito ao melhor benefício, pois não há sobreposição da regra definitiva de transição, mas sim a observância de aplicabilidade da norma mais benéfica. Portanto, claro, não estamos diante dessa hipótese, mas no caso, penso que a solução do relator e agora a solução trazida de forma mais vertical pelo ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que é entre a norma de transição e a definitiva, deve prevalecer aquela que revele um critério de cálculo mais benéfico ao segurado contribuinte. Então, Lewandowski deixa claro a sua posição de mérito em concordar com a revisão da vida toda, tá? Implodida e forçosa a tese defendida pelo INSS e acolhida no voto do ministro Zanin, de que o ministro Lewandowski não se manifestou a respeito da reserva do plenário, além dos votos dos relatores que os ministros acompanhou, o tema foi amplamente debatido em plenário pelas demais cadeiras no julgamento presencial. Portanto, caso divergisse nesse ponto, teria se manifestado expressamente, o que não ocorreu. Ele fez aí uma ponderação presencialmente, confirmando o mérito e, obviamente, não entendendo como nenhuma divergência processual o ponto ali, cujo qual ele era colocado pelo INSS em relação ali a reserva do plenário. Então isso fica muito claro, inclusive, disso aqui, gente, tá? Disso aqui, ó, a data do julgamento aqui, ó. Data do julgamento, vamos pegar aqui a data do julgamento, ó. Recurso extraordinário. Vamos aqui para pautas, recurso, decisões, andamentos, partes. Aqui na sessão virtual, ó. Aqui. Julgamento da sessão virtual. Ele acompanha Lewandowski. Desculpe, ele acompanha Marco Aurélio, tá? Se ele acompanha Marco Aurélio, quando ele diz aqui, ó, ele reforça o voto que ele proferiu em plenário virtual, ele está acompanhando Marco Aurélio, gente. Não tem que se discutir, tá? E se ele tivesse algum ponto de divergência, ia ser colocado ali. E a outra coisa que eu venho falando sempre, que a gente não tá esquecendo disso, a primazia do mérito. A primazia do mérito é de extrema importância, gente. Por que a primazia do mérito é de extrema importância? Se não houve alegações acerca do âmbito processual por parte do ministro, e ele está dando ênfase ao mérito, é que ele está dizendo assim, ó, eu não estou me preocupando com as questões processuais. Eu sei que o mérito é correto, eu sei que o mérito nos cabe decidir, e eu vou decidir. Então, para além de ele ter reforçado o voto do Marco Aurélio, que falava expressamente sobre a cláusula de reserva do plenário, ele também deu ênfase ao mérito. E o princípio da primazia do mérito diz que as questões processuais que não forem alegadas em tempo hábil, elas são preclusas, ou seja, perde-se o direito de alegá-las por causa da primazia do mérito. Então, o mérito já havia sido definido, vitória dos aposentados, não há o que se falar disso, tá bom? Então vamos lá. Não há nem nunca houve exigência de explicitação pormenorizada de todos os pontos em debates na apresentação do voto vogal convergente, sem ressalvas com o voto apresentado pelo relator. Tanto o STF como o STJ entendem que não se verifica a contradição, omissão ou obscuridade no acordo por força de comparação entre votos vogais, não admite que eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto vogal seja passível de reparo por meio de embargo de declaração, que eu acabei de falar aqui, ó, primazia do mérito. Já houve o voto, obscuridade, contradições e omissões que ficaram para trás não podem ser ali reparadas, se não foram alegadas, obviamente, em sede de embargo de declaração. Nesse sentido, o ministro Sepúlveda pertence ao Tribunal Pleno, julgado de 6 de 10 de 2005, diz aí claramente
esses pontos aqui, né? De qualquer forma, Lewandowski foi enfático em ambas as vezes em ressaltar que seu entendimento era de aplicação de regra de transição e regra nova, ambos institutos comuns no direito previdenciário, ou seja, eles coexistem. Só vai aplicar aquilo que for mais benéfico. E tem existência simultânea, como está aqui, ó, no tempo em que não necessitam de inconstitucionalidade de uma para aplicação da outra. Antes, o até aqui exposto permitiu o voto do ministro Cristiano Zanin é violar o regimento interno da Casa. Então, aqui, ó, normas que impedem a alteração de voto por ministro ingressante da necessidade de questão de ordem. Então, a OAB traz aqui um outro ponto que é tentando rechaçar o voto do ministro Zanin em questão de ordem, tá? O regimento interno do STF firma a regra de impossibilidade de alteração do voto proferido pelos ministros que deixam cargo, conforme disposto no artigo 134, parágrafo 1 do regimento interno do STF. A gente vem batendo isso aqui já há algum tempo, gente. Isso aqui já está claro. Aqui tratamos de mesma temática e não de nova questão de ordem que se faz necessária. Ademais, os embargos de declaração não são instrumentos hábil, não é instrumento hábil, é a melhor forma de escrita aí, para a reforma integral do entendimento do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, tampouco pode servir para rediscussão do mérito. É o que eu venho falando aqui já de algum tempo. Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de temas já debatidos no julgamento de mérito. Segundo o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabe embargo de declaração para esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprimir a omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento para corrigir erro material. No caso do tema 1102, entendemos que não haver nenhuma das hipóteses para cabimento dos embargos declaratórios, visto que não existe qualquer omissão no julgamento de mérito, realizado 2 vezes em plenário virtual e físico, qual abordou profundamente todas as matérias trazidas trazidas a desate, principalmente quanto à violação da cláusula da reserva do plenário, qual o recorrente tenta rediscutir o mérito em sede de embargo de declaração, o que é vedado por este tribunal. Tá? Precedente dos excelentíssimos ministros Luiz Fux. Lembra que eu estava dizendo que Fux pode ser a grande carta trunfo que a gente tem, porque a gente sabe, ó, que Fux não concorda com a revisão da vida toda. Mas Fux, ele traz exatamente essa questão da reserva, da cláusula da reserva do plenário, obviamente que em uma outra discussão, de que não pode haver aí em sede de embargo de declaração alteração da discussão de mérito. Então tá aqui, ó, embargo de declaração no agravo regimental ou no mandado de segurança, ausência de obscuridade, omissão, contradição, caráter protelatório do recurso, embargos de declaração não conhecidos, determinação de certificação de trânsito e em julgado e baixa imediata dos autos. Fala ele. Os embargos de declaração prestam-se para a correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acordo recorrido, aptos a impedir ou dificultar a correta compreensão da decisão ou até mesmo seu devido cumprimento. Em causa, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidades, obscuridades ou contradições no acordo embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisum proferido por esta egrégia primeira turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim, perfilando 5 obscuridades, 2 contradições e 2 omissões. Deveras tratar-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data venha, não existe dúvida razoável quanto à clareza solar do acordo embargado. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentados argumentos infundados, protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe determinação do trânsito em julgado da contenda conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos, determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos independente da publicação do acordo. Ministro Luiz Fux, data do julgamento 11/5/2020, primeira turma, na data de publicação do DJE. Perceba, Fux tem uma posição clara em relação à alteração do mérito de embargo de declaração e traz isso de maneira muito clara. E o próprio André Mendonça, que também é voto, que a gente sabe que
seria contrário à revisão da vida toda e não foi votado, também traz esse ponto. Então, esse documento da OAB, ele traz de maneira muito clara e categórica aí os ministros se posicionando em relação à posição do embargo de declaração e trazendo posições claras em relação a essa questão da omissão e da obscuridade, que não houve no caso específico. Então, esses ministros, eles podem despontar como ministros que podem nos surpreender, que em que pese eles não tenham posicionamentos favoráveis à revisão da vida toda, são ministros que prezam pelo correto andamento processual e não pelo processo de ludibriação, a utilização das ferramentas processuais para ludibriar, que é o que Zanin fez, atuando como advogado do INSS, não como ministro do STF. Utilizou ferramentas processuais para atrasar e gerar um abarrotamento, abauleamento do processo, ou seja, uma embolação no processo, tá bom? Vamos aqui ao chat. Ministro Moraes pode derrubar sozinho o voto do Zanin ou para derrubar tem que haver votação? Não, o ministro Alexandre de Moraes não pode derrubar o voto de ninguém sozinho, tá? Existe a necessidade aí de as pessoas que utilizaram aí da perspectiva de votar em consenso com o Zanin, perceba que o voto está em contrário ao regimento. É possível o ministro Alexandre de Moraes levantar a tese de que o Cristiano Zanin não pode votar, não, pelo menos não dessa forma, votando em nome da cadeira. E aí existe a necessidade de haver a concordância dos outros ministros aí sobre essa atuação equivocada do ministro Cristiano Zanin. Mas não é possível um ministro só vetar o voto do outro ministro, tá? Eles estão em mesmo pé de hierarquia, apesar de um ser relator, a relatoria não significa que há um nível hierárquico maior. Então ele não pode sozinho fazer isso, mas ele sim pode levantar uma questão de ordem em julgamento e essa questão de ordem ser votada ali pelos outros ministros com toda certeza. Eu acredito que isso, inclusive, pode acontecer. Mas, via de regra, a liturgia, né, ali o procedimento seria o procedimento de convencimento, né, de discussões e convencimentos, porque isso gera realmente uma dificuldade, porque, querendo ou não, eles são ministros, são colegas de trabalho, é muito complicado você chegar para o seu colega de trabalho e dizer assim, ó, você está errado, vamos voltar aqui para dizer que você está errado. Em último caso, isso pode acontecer, mas, via de regra, é um processo de convencimento e certamente o relator vai trazer esses pontos que está sendo colocado aqui para poder dizer, ó, esse julgamento não pode ter o voto do Zanin nesse sentido, porque o voto do Zanin nesse sentido é um voto de alteração do voto de cadeira e a gente, enquanto corte, já sedimentou isso. Então, ministros como André Mendonça e Fux, que são processualistas muito atentos e antenados, podem sim enxergar esse voto do Zanin como um voto complexo no sentido de ser acompanhado, né? Ser acompanhado. E quando eu falo isso em que pese a gente saiba que tanto Fux quanto André Mendonça tem uma tendência contrária à revisão da vida toda, isso não necessariamente afasta as posições deles como ministros julgadores e que tem que respeitar os procedimentos e os ritos. Então a gente tem que depositar sim uma esperança nesses ministros que têm uma conduta, inclusive, muito clara e latente em relação à utilização equivocada dos embargos de declaração, tá bom? Nereu falou aí, beleza, a votação vai ser dos embargos, o mérito será mantido, começa do zero. O mérito deveria sim ser mantido, tá? Os embargos de declaração, eles não deveriam rediscutir o mérito. A grande questão é que está sendo utilizado o embargo de declaração para rediscutir um ponto, que é um ponto processual, um ponto de processo, que é o fato do julgamento do STJ ter sido feito ou não com respeito à cláusula da reserva do plenário. Então está sendo utilizado um argumento processual, mas é um argumento processual que já foi vencido. Na discussão do mérito, passou-se por essas preliminares. O desrespeito à cláusula da reserva do plenário é uma preliminar de mérito, ou seja, é um argumento processual que vem antes do mérito. Se você discutir o mérito, você já venceu a preliminar. Essa é a premissa básica do direito processual,
Então, se houve julgamento de mérito, não há que se falar em questões preliminares de mérito. Só que o que acontece? O Zanin está dizendo que houve uma omissão do Lewandowski em relação à preliminar de mérito e ele tem que suprir essa omissão. Tá? E aí ele inaugura uma divergência em sede de embargo de declaração e alguns outros ministros acompanham ele. Isso está errado, está equivocado do ponto de vista processual. Até porque a preliminar de mérito que não foi atacada no mérito, ela preclui. E se ela preclui, não pode mais ser rediscutida, tá bom? Então esse é um ponto chave aí que a gente tem que ter na cabeça, tá? Então vamos lá, seguindo do ponto de vista mais prático da coisa e pragmático, você percebe que o André Mendonça também tem esse mesmo posicionamento e o Gilmar Mendes também tem esse mesmo posicionamento. Então perceba, nos votos que ficariam aí pendentes em relação ao desembargo de declaração, antes do ponto-chave, né? Seria ali o acompanhamento das divergências. Faltava o voto também aí do Gilmar Mendes, faltava o voto do Mendonça e faltava o voto do Fux. Então, esses três caras também têm posicionamentos claros em relação à rediscussão do julgado em sede de embargo de declaração, que é exatamente o que está acontecendo, tá bom? Então, você vê aí jurisprudências. Então, por se tratar de questão expressa e exaurida no debate em julgamento de mérito pelo plenário virtual e presencial, não há omissão no caso concreto. Ao contrário, temos, assim, a consumação da preclusão. Olha como eu estou colocando para vocês. Eu acabei de falar da preclusão, eu estou lendo com vocês aqui. É a primeira vez que eu estou lendo isso aqui com vocês. Tá? Eu só li os tópicos principais. Mas olha como a OAB trouxe a preclusão, não podendo, portanto, ser objeto de rediscussão do mérito. Tá? À vista do exposto, importa o recebimento da questão de ordem suscitada e o seu acolhimento para que seja garantida a validade do voto proferido em plenário virtual e presencial do ministro aposentado Lewandowski, que é o que deve ocorrer, tá bom? Para além disso, aí a gente vai para o ponto que o Zanin está errado de fato, até no mérito da coisa, né? Eu venho dizendo isso aqui. O que ele fez está errado, mas ele poderia estar certo nos argumentos, mas nem nisso ele está. Tá? Ele está errado em ter suscitado, porque não poderia ter feito isso em embargo de declaração, e os fundamentos dele também estão errados, porque não houve declaração de inconstitucionalidade. Então, se não houve declaração de inconstitucionalidade, por óbvio, não houve aí desrespeito à cláusula da reserva do plenário. Então, a OAB diz, é necessário salientar que uma das razões definidas pela autarquia previdenciária e acolhida pelo ministro Zanin é a hipotética declaração de inconstitucionalidade do STJ, sem suscitar incidente de inconstitucionalidade. Como já demonstrado pela parte embargada ao julgar o tema 999, o STJ não discute inconstitucionalidade do artigo 3º, mas tão somente a confirmação da jurisprudência predominante neste tribunal. Tá? E o que a gente vem discutindo aqui, vai ter aqui o julgado, o Pereira e Caixa de Fósforo, mas o que a gente tem que colocar aqui é esse ponto 3. A norma transitória deve ser revista em seu caráter protetivo. O propósito do artigo 3º da Lei 9876 e seus parágrafos foi estabelecer regra de transição que garantissem que os segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas dos cálculos dos benefícios. Então, o que se buscava ali era ter uma norma que fosse mais benéfica com aquele novo ordenamento. Mas se ela não fosse mais benéfica, era possível usar a norma mais antiga. Não existia nenhum caráter proibitivo de usar a norma mais antiga. Então tá aqui, a concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra de prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica ao segurado, nos termos de orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumprem, assegurando consequente a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível a partir dos históricos de suas contribuições. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º, na apuração do salário de benefício, quando se relevar mais favorável do que a regra de transição. Então, não há inconstitucionalidade. As normas coexistem, elas estão juntas. Aplica-se aquela que for mais vantajosa. Então, nunca houve declaração de inconstitucionalidade. E se nunca houve declaração de inconstitucionalidade, nunca houve desrespeito à cláusula da reserva do plenário. É isso que é mais importante de se colocar, porque até mesmo se você levar o fundamento do Zanin, vamos discutir, vamos fingir que o Zanin pode falar. Ele nem pode falar, beleza? Então, vamos fingir que ele pode falar. Aí vamos fingir também que, além de ele falar, ele pode votar, porque houve uma omissão do Lewandowski. E não houve a omissão do Lewandowski, tá?
Então, ele já está errando 2 vezes. Mas vamos fingir que ele pode falar e votar. Ele ainda votou errado, porque não houve em nenhum momento declaração de inconstitucionalidade. E se não houve declaração de inconstitucionalidade, só houve ali a firmar a interpretação de que as normas podem coexistir, ou seja, elas podem existir juntas, tanto a regra de transição quanto a regra definitiva. Não houve declaração de nenhuma parte da legislação como inconstitucional. Tá? Se não houve declaração de inconstitucionalidade, não houve incidente de inconstitucionalidade. Se não houve incidente de inconstitucionalidade, não houve violação à cláusula da reserva do plenário. Então, o Zanin está errando pela 3ª vez. Ele erra quando ele abre a boca, porque ele não podia nem abrir a boca. Já começa aí, porque não houve nenhum fato novo. Aí ele abre a boca, beleza. Ele abre a boca para dizer que houve omissão e que não houve omissão. E aí, quando ele abre a boca e diz que ele vota em nome da cadeira que já se pronunciou acerca do tema, ele está errando pela 2ª vez. E aí, quando ele vai falar sobre dar o voto dele sobre aquilo, ele ainda dá o voto dele errado. Entendeu? Do ponto de vista do arcabouço processual, da análise de ou não de inconstitucionalidade, ele se equivoca novamente. Então, ele está errando 3 vezes. Olá, ao julgar o tema 99, o STJ manifestou-se apenas acerca da matéria infralegal, ou seja, no que tange ao direito do segurado de optar pela aplicação da regra permanente ou regra transitória, regra de transição. Isso aqui está errado, tá, gente? Não é infralegal. Máxima vênia OAB seria infraconstitucional, tá bom? Eventual incompatibilidade da norma esculpida no artigo 3º com a Constituição Federal sequer foi definida pela parte embargada em qualquer momento do processo. Então, é basicamente isso. Além disso, a OAB traz da não ocorrência da ofensa da reserva do plenário. Esse assunto não poderia mais ser discutido por meio de embargo de declaração, pois já foi decidido pelo colegiado no plenário. Todavia, reiteramos a não ocorrência da ofensa do artigo 97. E aí ela vai falar exatamente sobre isso, que frisamos que se mostra claro que neste item a autarquia traz novamente aos autos debates de matéria sumariamente rechaçada no julgamento do mérito. Como eu disse, uma preliminar que foi rechaçada. Se você considera uma preliminar como verídica, você nem julga o mérito. Já começa aí. Se o mérito foi julgado, a preliminar precluiu. Conforme tratado no primeiro tópico, argumenta a autarquia que o excelentíssimo senhor ministro Lewandowski não se manifestou sobre o tema. Ocorre que o ministro seguiu os relatores em seus votos de plenário virtual e posteriormente no plenário físico, onde ambos foram expressos sobre a não ocorrência da ofensa da reserva do plenário. Isso se dá, pois não ocorreu qualquer declaração de inconstitucionalidade na decisão do STJ, e sim a interpretação de que jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável do que a regra permanente no caso concreto. Então aplica-se a melhor regra. Foi isso que a OAB trouxe aqui, e ela vai falar aqui mais ou menos sobre isso nesse ponto. E aí, o ponto mais importante aqui é da conclusão. Por todo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ante a relevância da matéria para sua finalidade institucional, requer a manutenção do voto proferido pelo excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu inexistir a violação da cláusula da reserva do plenário em respeito ao parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Interno do STF, tanto em seu voto virtual como presencial, reconhecimento da impossibilidade de rediscussão do mérito em embargo de declaração nos termos pacíficos da jurisprudência da Suprema Corte, e C, a discussão de questão de ordem antes de dar seguimento ao julgamento dos embargos de declaração do INSS. Que a Ordem dos Advogados do Brasil quer, João Carlos, é fazer exatamente o que você pediu. Que alguém... Desculpa pelo espirro, gente. Estou bem mal de saúde, mas estou aqui com vocês. Mas o que a OAB quer é que seja suscitada a questão de ordem por algum dos ministros que lá estão presentes, e o que mais seria aí argumentos e mais teria respaldo para fazer isso seria o Alexandre de Moraes, que é o relator da causa, ele levantar a questão de ordem para discutir sobre a possibilidade ou não do Zanin votar, né, de haver essa rediscussão, inclusive em sede de embargo de declaração, ser ali avaliado se o voto do Zanin é ou não rediscussão de mérito, entendeu? Então, basicamente foi isso que a OAB trouxe no dia 26 de janeiro, um excelente posicionamento sobre isso, e eu volto a dizer, é extremamente necessário esse tipo de coisa, que as entidades de representação se coloquem nesse tema para que a gente ganhe força, e isso deve ser a vocês. E aí, como eu disse a vocês, Fachin, que é um ministro claramente favorável, né, às decisões
que atingem aí a revisão da vida toda, né? E ele acompanha a Rosa Weber aqui, que inaugurou uma pequena divergência em relação ao ministro Alexandre de Moraes e também favorável à revisão da vida toda. Ele dá lá no seu discurso no TSE, no dia 22, uma cutucada. Ele faz um discurso muito legal sobre a democracia e sobre não flertar com a democracia. Ele que era presidente do TSE, e ele diz aqui, ó, a democracia é sempre inegociável. Assumo essa função atento de imediato aos árduos desafios da hora que vivemos. Nela, a esperança nos move em direção à cooperação pacífica entre as instituições. Cumpre-nos, assim, preservar o patamar civilizatório a que ascendemos e evitar desgastes institucionais. Esse patamar a que ascendemos é dentro do marco constitucional, um direito inalienável do povo. Dele retroceder é violar a Constituição. E ele traz isso aqui de maneira muito clara, porque a gente tem visto algumas instituições flertar com a democracia, ou com a falta da democracia, ou com a falta de respeito à Constituição. E eu acho importantíssimo que o voto do Zanin seja rechaçado, para que não haja nenhuma dúvida desse flerte e para que se mantenha aí as questões institucionais, evitar desgastes institucionais. Eu acho que o Fachin é um cara que vai apoiar muito, apoiar demais essa questão de ordem que pode ser suscitada e essa discussão em relação ao voto do Zanin ser rechaçado. Vocês participaram um pouco, vi aí que muita gente estava aí simultaneamente, a gente estava com mais de 50 pessoas simultaneamente, mas poucas pessoas colocaram dúvidas no chat. Então eu imagino que vocês estão aí muito cientes do que está acontecendo. A gente realmente vem batendo, é fase final. Todos vocês aqui já conhecem o produto do canal e a gente deixa normalmente vocês sempre muito atentos do que devem ser feito, do que deve ser discutido, do que deve ser levado em consideração. Então é natural, às vezes, vocês não terem essas dúvidas. Mas qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários desse vídeo e a gente pode voltar numa live mais tarde só no Tira Dúvidas. Então, se vocês aí que vão assistir a live a posteriori tiver dúvidas, a gente pode pegar essa live nos comentários dela, deixar fixado nos comentários dela para a gente fazer aí a resposta desses comentários na próxima live. Mas a gente vai ficando por aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Meu nome é Luan, a gente está no INSS Explicado, trazendo o dia a dia de vocês aí, dos aposentados, dos pensionistas, direitos e deveres também dos aposentados e pensionistas, ensinando vocês a extrair o máximo daquilo que vocês podem obter. Então, fica combinado assim. Essa live fica como uma instrução para vocês em relação ao que a OAB trouxe e o que pode acontecer no julgamento, né, no dia 1º/2, mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema, coloca aí nos comentários que a gente vai, de antemão, responder isso em live, talvez mais tarde, 20 horas aí, né, quem sabe a gente deixa uma live aqui para 20 horas, só trazer aí esclarecimentos e dúvidas que vocês acabaram não colocando tanto. Mas muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Se a gente tiver bastante adesão nos comentários e dúvidas, a gente volta na live 8 horas. Se não, eu te espero no próximo vídeo.